E no Mãos Solidárias de hoje a gente vai conhecer a história da Firma Casa, uma fundação que atua aqui na Vila Padre Anchieta desde 73, impactando a vida de milhares de pessoas com a educação infantil de crianças e com o serviço de assistência social. E quem vai contar pra gente como tudo começou é a Maria Ivone Ferro, que é diretora do Conselho Curador aqui da entidade. Muito obrigada por nos receber aqui na sede. Eu que agradeço. Então, como você disse, a fundação começou em 1973 com o nome de Lar e Casa de Nossa Senhora, que foi fundada pela irmã Ruth de Maria Camargo Sampaio. Então, durante esse tempo de 73 a 89, eu não estava aqui, né? Mas eu sei que funcionava ela, a dona Irene, que era irmã dela, e a tia Rosa. As três acolhiam aqui crianças que eram abandonadas, órfãos, que na época o Juizado de Menores trazia para cá, para ter um lugar para ficar, né, para morar, para ser alimentada, porque eram crianças, geralmente bebês. E elas cuidavam dessas crianças. Quando eu conheci aqui em 89, eu e meu esposo, Petrúcio, tinha mais ou menos umas 25 crianças. E eu me lembro que quando nós entramos, era aquela parte de lá que a gente estava, né? As crianças estavam todas sentadas junto com a freira. E quando nós entramos, ela falou, vamos cantar para os nossos visitantes? Aí as crianças cantaram uma música tão bonita, eu fiquei emocionada. Meu marido, no momento, se apaixonou. Ele falou, não saiam mais daqui. Na época ele comentou. E aí, a partir dessa data, a gente passou a frequentar aqui assiduamente nos finais de semana, que era o nosso tempo, né? E ajudamos a madre em tudo que ela precisou, na área jurídica, porque nós éramos advogados na época. Então, a parte jurídica toda que ela precisava, as coisas que aconteciam com as crianças, a gente então trabalhou muito nisso. E juntamente com dona Irene, tia Rosa. E esse trabalho perdurou até 1992, quando ela, um dia de manhã, chegou no nosso escritório, querendo falar com meu esposo. Eu levei ela até a sala dele, ela sentou com ele e falou assim, doutor, eu preciso dizer para o senhor que eu quero transformar o nosso lar em fundação. E eu quero que o senhor faça isso. Aí ele falou para ela, mas irmã, não é minha área, né, no direito, não era bom de ver alguém que fizesse para a senhora? Ela falou, não, porque Jesus falou para mim que vai ser o senhor. Aí ele olhou para ela e falou assim, então, mas eu fico assim pensando que poderia ser alguém, né, mais capacitado na área. Ela falou, o senhor não está entendendo. Jesus falou para mim que é o senhor que vai fazer, então vai ter que ser o senhor, doutor. Aí ele olhou para ela e falou, bom, madre, se Jesus falou, quem sou eu para discutir, né? Então nós vamos fazer. Isso de 92 a 94, precisou fazer diversas mudanças aqui, né? Unificar os terrenos eram 4 terrenos, tinha que unificar na prefeitura para poder formar tudo isso que nós temos hoje. E esse trabalho demorou uns 2 anos, e em 94 a gente conseguiu que isso aqui se formasse uma fundação. Por que ela queria uma fundação? Porque ela herdou da família, uma herança, esses 4 terrenos. E mais um que tem na parte de cima, que é o Canto do Sol. E se ela morresse dona desses terrenos, isso voltaria para a família dela, né? E ela falava que não, as crianças tinham que ter, porque Jesus falava para ela, assim, elas que ouviam ele falar, cuidai das minhas crianças. Então, ele cobrava dela isso todo dia. E ela tinha essa preocupação de cuidar das crianças. Então, por isso que ela quis formar em fundação. Porque hoje, com a morte dela, não ficou com ninguém. Ficou para as crianças mesmo, que é uma fundação voltada para isso, que era a família dela, isso. Era o que ela tinha que fazer, porque Jesus pedia para ela. Então, essa é a história da irmã. Como dizia meu marido, eu conheci uma santa em vida, ele falava assim, que realmente ela era assim, ela contava pra gente os papos que ela tinha com Nossa Senhora, era muito interessante, era muito bonito. Então, o nosso trabalho começou assim, o meu trabalho aqui. E o nome, inclusive? E o nome, quando ele fez o estatuto, ele colocou assim, vamos colocar, Fundação Irmã Ruth de Maria Camargo Sampaio, né, que é o nome dela. Aí tinha que ter um nome mais curto para ficar mais fácil da gente falar. Cada um deu um palpite. Aí meu marido falou, não, é Firma Casa, que é Fundação Irmã Ruth, são as iniciais. E a Firma Casa, isso vai ser firme para sempre, a gente fez assim. Aí ela falou, gostei, vai ser Firma Casa. E ficou Firma Casa. E tem sido firme, de fato.
Porque aqui nós já passamos por altos e baixos, né? Estamos aí e a gente sente que no futuro tem que se melhorar mais ainda, né? A gente vive de doação, não é, mano? A gente não tem renda, é doação. Tem convênios hoje? Convênios hoje o Estado, né? A Prefeitura, a União que ajuda, convênio com a Prefeitura, né? Então, essa mesma firma teve, ela, para além da questão de legalizar os lotes e o prédio, que com estrutura tudo funciona melhor, sai melhor, mas também é uma visão muito importante nessa questão de poder contar com os auxílios legais. Isso, legais. E como fundação, aqui poderia ter escola, faculdade, porque é uma fundação, ela poderia ter tudo isso, né? Que quando nós começamos, que era fundação, tinha o quê? Acho que umas 80 crianças, eu acredito, na época, não vou lembrar porque faz muito tempo, mas era assim, eram poucas crianças. E depois de formado de fundação, isso foi crescendo, e hoje nós estamos aí com quase 600 crianças, né? 500 e poucas crianças hoje. É muita criança, muita. Aí a gente vê nas imagens que é muito efervescente. E quanto mais espaço a gente tiver, mais criança a gente vai conseguir colocar aqui dentro, né? Que a expertise você já tem. E ela começou lá atrás, então, como um abrigo mesmo, coração. As crianças, elas ficavam aqui ao longo da vida? Sim, ficavam aqui, dormiam aqui. Quando começou, esse em 89, quando eu cheguei aqui, era assim, até serem adotadas. Então, ia para adoção, a irmã acompanhava essa adoção. E os meses seguintes, onde estava já a criança, ela acompanhava, ela tinha um relatório que ela fazia, ela tinha muito cuidado. Muito dedicada. Muito dedicada. E essa região, desde que você começou a acompanhar o trabalho, existia muita vulnerabilidade? Sim. Mudou um pouco? Sim, a região que era muito carente. Hoje ela tem muita habitação, é diferente. Mas na época, a gente vinha para cá, a gente tinha um pouco de receio, porque era um lugar assim, longe de tudo, né? E bem carente. Então a gente tinha um pouco de receio pelo local. Mas aos poucos ele foi aparecendo casas e um monte de coisa, escolas, comércio. Hoje aqui é um bairro completamente independente de Campinas, né? Estruturadíssimo. E esses serviços que vocês prestam aqui impactam demais a vida das pessoas. Podem trabalhar, alimentadas, são conduzidas com metodologia. Essas crianças têm acho que 5 refeições aqui por dia. Elas vêm para cá, as que ficam período integral, elas têm o café da manhã, elas têm o almoço, o lanche da tarde, tem o jantar. Elas vão embora já pronta para casa. E acho que esse espírito da irmã também ficou, né? Eles fazem uma oração antes de lanchar, né? A gente acompanhou uma roda, né? Geração. E você acha que daqui para frente, quais são os desafios que vocês terão pela frente, que vocês já têm, né? Daqui para frente, eu acho que os desafios são a gente conseguir mais verbas, né? Mais ajuda. Um tempo antes da pandemia, essas grandes empresas da nossa região aqui e de Campinas sempre nos ajudou muito. Isso mudou com a pandemia. Quando terminou a pandemia, a gente percebeu que as empresas se afastaram. Então a gente teve assim uma baixa muito grande. E para que isso melhore, que ele cresça mais, a gente precisa da ajuda de todos, do apoio. Então, algumas empresas ainda hoje nos ajudam muito. É que algumas tiveram que olhar para o próprio quintal, porque foram realmente desafiadas a manter as portas abertas. Mas isso tende a melhorar, se Deus quiser. A gente espera, porque a pandemia fez uma mudança em geral. Não foi só aqui, foi no comércio, em tudo. Dentro das casas, das pessoas. A pandemia trouxe uma mudança grande. E parece que ainda as pessoas não conseguiram se estruturar de novo, sabe? Parece que não conseguiram. Então a gente percebeu uma perda por causa disso. Mas a gente continua lutando, vai atrás. E as professoras, o pessoal que trabalha, que fica aqui, eles têm uma luta diária. Porque para poder arrumar um método, um meio da gente melhorar. Manter essa qualidade. Seria agora com o método que nós temos no Montessori, isso trouxe para as crianças uma coisa assim gratificante, porque elas não teriam isso nunca. Numa grade pública não teria. Só em escolas particulares e custa caríssimo uma escola com esse método. Sim, esse acesso, né? Esse acesso. Então, Maria Ivone, queria agradecer muito você compartilhar essa história tão bonita e de sucesso com a gente. A gente vai colocar os canais aqui, o site, o Instagram.
para que as pessoas que tenham interesse em ajudar também possam entrar em contato. Obrigada, eu que agradeço. Então vamos falar um pouquinho mais da Montessori, de como vocês trabalham com essas crianças, com a Thais. Isso, ela vai saber explicar melhor do que eu. E a Karen Ganel, que é diretora educacional aqui da Firma Casa, vai explicar pra gente como é que eles trabalham com as crianças, por que a escolha da educação montessoriana, né? Muito obrigada, Karen, por você receber também. Sejam muito bem-vindos, né? Agradecemos a oportunidade de estarmos tendo a oportunidade, né, de fazer mostrar esse trabalho. Hoje nós atendemos 300 crianças, nós temos 2 prédios, né? Em um nós atendemos 178, no outro 132. Criança na faixa etária hoje de AG3, são crianças de 3 a 5 anos e 11 meses. Karen, então fala um pouquinho, por que vocês escolheram a pedagogia montessoriana, que é uma peculiaridade aqui da região, né? Sim, a pedagogia montessoriana, ela vem ao encontro das diretrizes do município, né? E ela envolve a criança na sua independência, né? A criança tem a sua autonomia, a criança consegue se desenvolver dentro do seu ambiente como se ela estivesse em casa, né? Então, as maiores habilidades aqui da vida diária da criança, no trocar sozinha, no ir ao banheiro, no autosservimento, nos momentos da refeição. Então, essa independência e autonomia, né, favorece o desenvolvimento na educação infantil. E aí falam que o que a gente precisa para a vida, a gente aprende nos primeiros anos de vida, nos primeiros 7 anos, então acho que isso é muito válido. Nós temos que aproveitar, né, o que a criança traz, nós costumamos falar para as famílias. As crianças são esponja, né? Então tudo que a gente oferece para ela aqui, nós também ensinamos as famílias como trabalhar essa metodologia, né, em casa, porque nós precisamos dessa parceria. Senão ficam 2 mundos desconexos, totalmente diferentes. Precisa dialogar, né? Exatamente. Vocês já tem uma série de crianças que passaram por aqui desde o comecinho da vida até os 5 anos e 11 meses? Isso. E nessa metodologia, a criança entrando com 3 anos, ela fica com a mesma professora durante o período de 3 a 5 anos e 11 meses. Por quê? Porque o processo de evolução dentro do método é importante que a professora acompanhe, né? Desde quando ela entra com 3 anos até a ida para o fundamental. Que legal! E já tem crianças que vocês que passaram por aqui e que já são adolescentes hoje em dia? Muitas, inclusive nós recebemos muitas ligações das escolas, né? Com a devolutiva, de quanto é diferente receber uma criança com o método Montessori e uma criança que vem de uma outra metodologia. Porque a criança, às vezes, ela não sai alfabetizada na questão de ler e escrever, né? Que às vezes é o que as famílias esperam. Mas ela sai com uma autonomia, uma independência tão grande que o start para isso é muito rápido. É muito interessante, né? E às vezes esse processo do entorno, né, das atividades diárias, ele vai sedimentando ali para quando a criança se alfabetize, isso venha bem rápido, né? Aconteceu com meu filho, inclusive. E a professora dizia, tá tudo lá, fica tranquila, na hora dele ele fica tudo guardadinho. Da noite para o dia, isso. Porque essa questão mais da autonomia faz com que a criança se sinta segura para ir se desenvolvendo no tempo dela, né? E aqui o nosso trabalho, o próprio material mostra para a criança o momento que ele erra. Então a professora não precisa estar intervindo a todo momento, né? Ou falando para a criança, você errou. Sim. Então automaticamente a criança descobre, né, a partir do próprio material, esse erro, volta, refaz e consegue o acerto sozinha. Karen, me diz uma coisa sobre esse método. Precisa ter um olhar diferenciado, um treinamento, porque a gente está tão assim no automático que já quer que a resposta de tudo seja rápida, né? Precisa ter esse olhar mais cauteloso. O trabalho do método, em primeiro lugar, é individualizado, né? Com cada criança. Então, cada criança se respeita o momento que ela se encontra. Nós temos todo o processo do currículo, né, do que ela precisa com 3 anos, 4 anos, 5 anos.
Mas a criança de 3 anos, ela é incentivada pela criança de 5. Então, às vezes, a própria criança de 5 anos apresenta o método e o trabalho para a criança de 3 anos. E o professor, sim, o professor ele precisa ter formação no método Montessori para poder estar aplicando. É uma cadeia, né? Isso. Mais ou menos como era antigamente, que as salas de aula nem sempre eram por idade, né? Então tinha essa questão de o aprendizado com os mais velhos, né? E aqui vocês recebem crianças também com necessidades especiais? Sim, nós temos esse cuidado, né, de acolher essas crianças. Temos as nossas cuidadoras, nós temos a pedagoga de educação especial, então é feito um trabalho individualizado. Nós temos o projeto para cada criança, onde a pedagoga de educação especial está dentro da sala de aula, junto com a professora, acompanha as auxiliares e orienta, né, a partir da gestão, orienta essas auxiliares, orienta essas professoras como estar atingindo. O método Montessori, ele é muito importante para essas crianças, né? Porque quando ele foi desenvolvido, foi feito exatamente para crianças que precisavam de um atendimento especializado, né? Então vem muito de encontro com as crianças hoje que nós recebemos. Ele nasceu já com esse espírito inclusivo, né? Exatamente. Então vamos ver um pouquinho como é que funciona na sala de aula, na prática, o método, e falar também com uma mãe que tem um filho com uma necessidade especial, e a gente já volta. A Jéssica é a coordenadora aqui do Firma Casa, a coordenadora pedagógica, e vai falar um pouquinho pra gente do método Montessori, que é um método muito querido, assim, que trabalha a autonomia das crianças. É isso, Jéssica? Sim, exatamente. Nós adotamos a filosofia montessoriana há mais de 10 anos, que trabalha a autonomia da criança, né? O respeito do indivíduo como um ser único. Dialogamos com as diretrizes curriculares municipais, né? Que é muito importante. E a gente trabalha o respeito com a criança, né? Atendemos crianças de 3 a 6 em situações vulneráveis, na região aqui do Padre Anchieta, né? Da Firma Casa. E é muito importante, então eu acompanho há mais de 6 anos na gestão, entrei como professora e acompanho as professoras há mais de 6 anos, junto com as auxiliares, todo esse trabalho que nós desenvolvemos aqui na Firma Casa. E tem que ter uma formação especializada no montessoriano, no caso? Sim, é um curso que faz, né? São 3 módulos, sempre nas férias. Então, as nossas professoras fizeram em São Paulo o curso. É uma pós, né, na educação Montessori. E tem alguns outros cursos que é a introdução ao método Montessori, que ajuda também as pessoas que querem ingressar nesse método, nessa filosofia, a abrir o horizonte, a enxergar o Montessori, né, a filosofia, como ele realmente é. E Jéssica, o mundo está muito dinâmico, as profissões mudando demais. É claro que eles são muito novinhos ainda, mas preparar essa moçadinha para um porvir que a gente não sabe exatamente como será, essa flexibilidade, essa autonomia é muito importante, né? É muito importante. A gente trabalha a vida real com eles, né? A graça e cortesia, né? O cuidado com o outro, o saber esperar, né? O respeito. Então a gente eles são uma esponjinha. Então a gente começa pelo educador, que é o guia, né? O ambiente preparado, e a criança desenvolve a partir da sua intenção interna, né? Com relação aos móveis, à disposição das salas, tem uma caracterização também? Sim, a sala ela é dividida por áreas, né? Então, onde a criança escolhe qual material deseja trabalhar. A professora está sempre em observação, observando o que a criança busca, o que a criança conseguiu avançar, o que ela consegue realizar, e vai oferecendo meios para ela passar os passos nas áreas. Então a professora orienta as crianças, é um guia, e as crianças passam por todas as áreas: matemática, linguagem, história, vida prática, que seria o que acontece na vida real, né? Então, ou seja, é um método de ensino mesmo, elas vão receber alguns conteúdos de acordo com as diretrizes, só que dessa forma mais lúdica, mais respeitando o tempo de cada um. Isso, respeitando o tempo de cada um e a sua própria escolha, né? A criança tem aquela vontade, ela vai olhar um material convidativo,
né, que isso é muito importante também na filosofia montessoriana. A sala precisa ser organizada, limpa, né, e a criança escolhe o que ela deseja naquele momento trabalhar. Obrigada. De nada. A Cláudia é uma das professoras aqui na Firma Casa e vai explicar para a gente como é que ela está trabalhando a atividade aqui hoje em sala de aula, né? Sim. Todos os dias nós já temos a nossa rotina, então eles já sabem que tem autonomia de pegar o material, até por conta da filosofia que nós adotamos, né, que é a filosofia Montessori. Cada criança procura o material que está no período sensível para trabalhar. E a gente observa todos os dias e a gente vai desafiando aos poucos essa criança. Vocês conseguem olhar individualmente para o nível que cada criança responde ao método? Consegue trabalhar um pouco a individualidade delas? Sim, todos os dias a gente tem um tempinho, a gente observa, a gente apresenta o material. Cada material ele tem um controle de erro, então não precisa toda hora de estar o adulto ao lado. Mas a gente apresenta, deixa a criança trabalhar e com isso de longe a gente vai observando se ela conseguiu absorver, se não, num outro momento nós apresentamos novamente esse material até que ela consiga internalizar aquele conhecimento. É uma autonomia supervisionada, né? Sim, então a gente direciona, como nós falamos, nós somos o guia dentro da sala. Então a gente vai guiando conforme a necessidade da criança naquele momento. E essa musiquinha que a gente ouve quando entra aqui, isso também faz parte de deixar um ambiente mais tranquilo? Sim, nós pensamos sempre para deixar esse ambiente mais calmo, mais tranquilo, para a gente adquirir essa concentração, esse equilíbrio próprio da criança, né? Trabalhando de uma forma natural. E Cláudia, você sente a diferença das crianças que têm a oportunidade de vivenciar esse método? Sempre é, né, um novo, né? Que a gente trabalha muito essa parte individualizada, esse respeito com o outro. Nós trabalhamos a graça e a cortesia com cada criança, o respeito com o corpo dele, com o corpo do outro, com o ambiente, inseridos nesse mundo que nós estamos, né? E a família, como é que ela responde a esse método? Ela sente que a criança tem um desenvolvimento social diferenciado? Ela sempre trazia alguns relatos para a gente, até porque nós temos os materiais de vida prática, então eles levam muito para lá. Então eles falam, olha, meu filho ajudou a lavar a louça, conseguiu dobrar a roupa, conseguiu falar que aqui ele é capaz de fazer. E nós fortalecemos essas frases para eles, que eles são capazes, que não precisa sempre de estar alguém ao lado. Então eles trazem muito essas conversas para a gente fica muito feliz com essas respostas. Senão tá dando certo, né? A gente está trabalhando, está plantando uma sementinha. Obrigada. A Bárbara já estava fazendo uma atividade lúdica, eles fizeram pinturas com as mãos e agora estão aqui no momento de dar uma serenada para ir para a alimentação, né, Bárbara? Fala um pouquinho para a gente como é que você trabalha com eles, esses momentos diferenciados na mesma aula, né? Sim. Eles gostam muito da brincadeira no parque, gosta de pintura, tanto que eu pintei a mãozinha deles hoje, eles, tia, a gente gostou. Falei, vamos fazer mais vezes, né? E também eles conhecem todas as regras, horários sobre alimentação. Na hora que desce, eles já lavam a mãozinha, já sentam na mesa. Depois eu falo fila, já fazem a fila, tudo certinho. Então, tudo tem o seu tempo aqui. Na hora de dormir, todo mundo já conhece o seu colchãozinho. Deita. Tá ansioso para falar. E eles, assim... Todo mundo sabe o que deve fazer na hora de pintar, todo mundo pinta, eles gostam também. E é isso, a hora até passa rápido, porque é tudo muito divertido, né? É bastante coisa para eles fazer aqui, então não tem o que É dinâmico, falar. né? Sim, é dinâmico, a gente tem a rotina certinho, eles já conhecem. E cada dia a gente faz uma coisa diferente, né? Mas todos os dias tem a roda com eles, tem a oração, aí tem a música. Hoje a gente já leu um livro também, eles gostaram. Depois pintamos as mãozinhas, eu pedi para eles fazerem um desenho, né? E eles gostam. Agora a gente vai se preparar para descer pro almoço. Eles trabalham um pouco dessa autonomia também, Sim, né? Eles têm autonomia. Aqui a gente não precisa fazer muito. A gente pede, eles fazem. Para trocar de roupa, para colocar a comida no prato, eles colocam sozinhos também. Coloca o prato no lugar depois que termina de comer, escovam os dentes,
Depois do almoço eu levo eles para escovar os dentes. Então eles já sabem tudo. Eu acho que isso também dá uma segurança para eles, uma sensação de como se estivesse em casa, né? Sim, eles gostam disso, né? Eles se sentem úteis fazendo sozinhos, porque em casa é difícil as crianças fazer as coisas sozinhos até, né? E aqui a gente deixa. Para ter essa autonomia. Sim. Você quer falar, então, você gosta da roda, desse momento de fazer a oração? Quer fazer uma oração aí pra gente ver? Então faz. Mas por quê? A minha mãe falou que... É só agradecer o Papai do Céu? É só agradecer o Papai do Céu? Obrigada, Papai do Céu. Minha unha... A minha tia colocou tinta e eu lavei com sabão. E saiu tudo a tinta? Agora tá limpinho pra papar? Vamos ver. É porque... Não pode papar com a mão cheia de tinta, né? Agora tá ok? Então faz ok lá pro tio, assim. Assim, ó. Aí, lá pro tio, ó. Olá. Obrigada, Bárbara. Juliano já fez a arte dele, já lavou a mão. Você gostou de pintar com a mãozinha? Gostei. Achou bonito o resultado? Gostei muito. É? E agora, como é que vocês vão fazer? Vai deixar secando, depois vai dar de presente? Como é? Vai deixar chegando e levar pra casa. Vai mostrar pra mamãe? Sim. E você gosta de fazer o que aqui na escola? O que você mais gosta de fazer? Gosto de brincar Brincar lá na quadra ou aqui? na quadra. De quê? De bola ou de corrida do saco? Do que você gosta de brincar? De corrida do saco. É divertido? É. Já tomou um tombinho dentro do saco? Não, Nunca caiu? nunca. Uau! E você tem muitos amigos aqui na escola? Tem. É? Agora vocês vão fazer uma roda? Sim. Mostra pra gente então? Mostro. Obrigada. De nada. Dá um tchauzinho pro tio. Tchau. Graziele, a mãe do Henry, vai falar pra gente que o Henry tem uma peculiaridade, né? E a escola Firma Casa vai trabalhar com o Henry, com todas as habilidades que ele tem, né? Que ele vai desenvolver aqui. Quais são os desafios que o Henry tem como aluno e no seu desenvolvimento? O Henry ele tem atraso no desenvolvimento devido a um cisto que ele tem e os médicos falam que é de total importância ele participar das atividades na escola, para ele poder desenvolver com estímulos. Então a escola me ajuda muito com isso, né? Porque em casa, sendo mãe de primeira viagem, descobrindo, é tudo novo para mim. Então a escola me traz apoio, traz novidades para mim que eu não sabia de formas de estimular ele, principalmente com a educação que é feita aqui na escola, com atividades. E é muito bom para ele estar aqui, que ele também interage com as outras crianças, por ele não ter outras crianças em casa. Então é muito importante ele estar na escola, tanto para o desenvolvimento dele, mas para interagir com as outras crianças também. É uma inclusão efetiva, né? Você já sentiu uma diferença no Henry nesses meses que ele vem frequentando aqui a Firma Casa? Já aqui na escola, quando ele fica em casa e ele não vem devido a ficar gripado, algo do tipo, eu percebo que ele fica mais agitado. Então aqui é bom que ele gasta as energias, ele vem, ele faz coisas diferentes, que ele já tem a rotina dele de alimentação, de atividades, de sono. Eu tento manter em casa, mas quando ele vem para cá dá para ver que até em casa ele melhora no desempenho dele. A ansiedade, né? E como mãe, você se sente segura de colocar ele num lugar que você sabe que ele está assistido, está estimulado da maneira correta? Sim, aqui os profissionais são muito bons, eles são muito capacitados, né? E eu já passei por outras experiências que não teve profissionais capacitados e a gente vê a importância de uma educação especial dentro da escola. Muito obrigada. Nada. Então, Karen, a gente viu o desenvolvimento das crianças, a autonomia, pinta, já vai, lava a mão, né? E isso é visível, né? E também com a questão da inclusão, da importância da mãe, né? Que confia o filho a uma entidade que vai dar conta do recado, né? Nós valorizamos muito o acesso às famílias, né? Nós sabemos o quanto elas precisam
do nosso apoio, o quanto essa criança precisa estar aqui, para essa mãe ter esse cuidado. Nós orientamos as mães quanto a ida às terapias. Então essas crianças, muitas vezes, elas frequentam um período e no outro elas são orientadas a levar, né, nos especialistas, porque é uma cadeia que precisa ser construída para que essa criança consiga se desenvolver pedagogicamente. Uma rede, né? Sim. E os estímulos corretos fazem total diferença, né? A gente acompanha aqui no Mãos Solidárias em muitas entidades e a gente sabe da importância disso, né? Sim. Então eu agradeço demais já você ter conversado com a gente e vamos deixar o Instagram aqui para quem quiser conhecer mais do trabalho de vocês, né? Seguir. E agora a gente vai saber um pouquinho mais da assistência social, então, né? Isso. Nós temos o nosso Instagram, para quem quiser conhecer o nosso trabalho, é o firmacasa.firmacasa. E nós convidamos aí vocês para estarem conhecendo o nosso trabalho. Quem quiser ser parceiro, estamos de portas abertas. É isso aí, Mãos Solidárias, né? Então, no próximo bloco, a gente vai falar da assistência social aqui da Firmacasa. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. De volta para o segundo bloco, hoje falando sobre a Firmacasa. Agora a gente vai falar do Serviço de Assistência Social, de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, chamado Canto do Sol, que é o outro lado da Firmacasa, que também atua aqui na região da Vila Padre Anchieta. Quem vai falar sobre esse serviço da assistência social é o coordenador técnico, o Fábio Marcos. Muito obrigada por nos receber aqui na sede, está muito bonita, né? Queria que você falasse um pouco desse serviço, que a gente conheceu a parte educacional, montessoriana lá, aqui pertinho, né, na verdade, na Rua de Baixa. Queria que você falasse desse serviço, como é que funciona, é demanda espontânea, como é que as pessoas chegam até aqui, Marco ou Fábio? Fábio. Como é que as pessoas chegam até aqui, Fábio? Primeiro é um prazer receber vocês aqui no nosso serviço. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Canto do Sol, ele atende hoje 240 crianças e adolescentes e suas famílias. E nós temos também um grupo, né, formado por adultos, por jovens e pessoas idosas, que faz parte do Centro de Convivência Inclusiva Intergeracional. Então, aqui nós atendemos das 7h30 às 5h, né? As atividades são desenvolvidas pelo cunho artístico, cultural, artesanal, esportivo e o mundo do trabalho. A gente sabe que essa é uma tendência forte do Serviço Social de Campinas, é uma política, né? E esse convívio intergeracional, ele é muito importante, tem se mostrado muito efetivo, né? Sim, a importância do serviço dentro do território traz essa vivência de pertencimento das famílias que fazem parte do serviço ao próprio território. Então nós fazemos parte da política da assistência, da proteção básica, e aqui a gente fortalece os vínculos destas famílias ao território e ao serviço em si. E como é que isso se dá na prática, Fábio? Vocês fazem oficinas para as pessoas conhecerem a própria história do bairro, para criarem esses vínculos? Nós temos atividades de segunda a sexta-feira, atividades de esporte, de cunho esportivo, artístico, cultural, socioeducativo e mundo do trabalho. Nós temos atividades de balé, de capoeira, hip hop. Iremos abrir agora as inscrições para a atividade de jiu-jitsu. Nós temos pintura em tecido, nós temos teatro, nós temos circo. São uma série de atividades que a gente desenvolve aqui como meio para identificar possíveis violações de direitos que a gente identifica nos nossos usuários, nos nossos participantes. Para além de todas essas atividades, na terça nós atendemos um grupo de mulheres com o programa Viva Leite e na quarta-feira nós temos o grupo que atende a demanda da comunidade entregando verduras. São parcerias que vocês têm, né? Isso. E com relação ao mundo do trabalho, vocês também fazem essas oficinas para os adolescentes? No mundo do trabalho, nós temos um professor que é barbeiro, que desenvolve atividade de curso, né, de barbeiro, de barbearia para a comunidade aqui dentro do nosso serviço. E qual é a sua observação com essa gama de possibilidades, né? Esporte, arte,
Como é que você entende que isso impacta a vida das pessoas aqui na comunidade? Olha, no termo de parceria que a gente firmou com a Prefeitura de Campinas, um dos princípios, né, é impactar diretamente a comunidade. E aí, com o Serviço Canto do Sol, com a primazia, né, da Fundação Irmã Ruth, de Maria Camargo Sampaio, que desenvolve 2 políticas, a educação, né, e a assistência, nós temos reconhecido paulatinamente a importância desse serviço no território. E aí é importante a gente enfatizar que as famílias que a gente atende aqui, a gente diminui as vulnerabilidades e as violências constatadas, diagnosticadas através de estudo socioterritorial. Então a gente vai para este enfrentamento, para além das proteções que a gente tem que garantir com outras políticas intersetoriais. CRAS, né, a educação, né, o CRAS Vila Régio, né, que é o CRAS da integração, as escolas municipais e estaduais, né, e outras políticas intersetoriais que fazem parte da região que a gente faz parte, da região norte. Então vocês conseguem atingir a família através das atividades que tem aqui, não é só quem vem para cá, mas é um contexto da família toda. Atividade aqui, né, diferentemente da educação, que segue uma matriz curricular, nós seguimos os eixos norteadores, que são os eixos direcionados pelo reordenamento. Então, os eixos eu comigo, eu com os outros e eu com a cidade. Então, a criança ou adolescente que faz parte do serviço de convivência, elas vêm para o serviço e passam 3 horas, né, aqui. Quem faz parte do Centro de Convivência Inclusiva Intergeracional passa 1h30. Então, nós temos uma equipe psicossocial formada por 2 assistentes sociais e uma psicóloga que faz esse monitoramento diário com buscas ativas, visitas domiciliares, né, para a gente entender quais são essas demandas apresentadas pelo território. Aproveitando, nós entramos em contato com a assessoria da secretária, né, da pessoa da Vandecleia, e nós estaremos recebendo no mês de maio a van do CAD único, porque foi diagnosticado que algumas famílias aqui do território não conhecem o que é o cadastro único, não conhecem sobre os benefícios, então a gente vai trazer a van do CAD único para fomentar e possibilitar a garantia de direito para essas famílias. Vai ser aqui no Canto do Sol. Vai ser aqui no Canto do Sol. Que legal. E é uma informação que elas não teriam se não fosse vocês aqui, né? Sim. Monitorando e observando as demandas. E articulando com outras políticas. Ou seja, a Firma Casa impacta demais a vida das pessoas, porque a criança até os aproximadamente 6 anos tem a garantia ali dos direitos e depois elas podem ser acompanhadas por aqui, né? Sim, aqui a gente atende de 6 a 14 anos, que é o serviço de convivência, né? E fortalecimento de vínculos, e o Centro de Convivência Inclusiva Intergeracional vai de 0 a 100 anos, né? Mas a gente não tem estrutura para atender, né, crianças de 0 a 5 anos. Ainda. Mas a gente está pensando aí. E um serviço muito interessante também é esse convívio intergeracional, porque antigamente não se pensava em serviços para o idoso, para a pessoa 60 a mais, ou simplesmente adulto mesmo, né? Você tem um retorno interessante dessa população? Nós aplicamos antes de ontem uma avaliação do serviço e o retorno destas famílias, né? Destas pessoas idosas, que inclusive participaram ontem e antes de ontem da 9ª Conferência do Idoso, né? Então, é muito positivo. A importância desse serviço nesse território é muito positivo. Agora, geograficamente, nós estamos situados num bairro que não tem passagem, né? Então, isso dificulta muito o reconhecimento do território em saber que existe esse serviço aqui. Mas a gente tem se articulado com a comunidade, com líderes de bairro, para poder fazer com que este lugar seja reconhecido pelo território. A gente está vendo aqui esse cenário todo bonito, enfeitado. E o que vai acontecer aqui? Explica pra gente. Hoje nós iremos, através da doação de chocolate, de nossos parceiros, nós iremos entregar caixas de chocolate para as crianças, né? Acho que é um momento de renovação, é um momento de ressignificar, é um momento de reconstruir,
pontes e menos hiatos, menos muros. Eu acho que este dia traz esse sentimento para a gente. Que é a Páscoa. É um sentimento de muita gratidão, é um sentimento de muito esforço. Se não fosse as irmãs, né, da congregação, né, de São Paulo de Chartres, que administra, né, hoje a Fundação Irmã Ruth, eu acredito que nada disso seria possível. Então, quero deixar aqui registrado nessas lentes a nossa gratidão a essas irmãs que trabalham aqui voluntariamente e que trazem, né, toda esta garantia de direito para as nossas... Desculpa a emoção, tá? Porque eu... Vivi isso todo dia, né? Vivi isso todo dia, né? A gente vivencia isso todos os dias. E elas fazem uma diferença muito grande aqui no território. São muito importantes no trabalho delas aqui dentro. Então, vamos ver como é que foi essa cerimônia e a gente já volta. A Emilene é educadora social aqui no Firma Casa Canto do Sol e ela está aqui há 12 anos, vai contar para a gente o impacto que essa atividade gera aqui no território, né, Emilene? Sim. É uma atividade não só socioeducativa, também cultural, ajuda muito essas crianças não ficar aprendendo o que não deve, né? Mas aqui dentro traz a responsabilidade, trabalho em equipe, ter ética, ter opinião, ajuda a crescer, o crescimento saudável. Então aqui agrega várias atividades, desde a computação, artesanato, contação de história, sexualidade. Então isso tudo ajuda no caráter e no crescimento saudável das crianças. E para você, qual que é o retorno dessa atividade já há 12 anos aqui? Gente, não tem preço. Não tem. É incrível você receber mensagem e falar: tia amiga, você para mim é um presente de Deus. E vendo eles crescendo, estão trabalhando, pedagogia, outros formando, em várias áreas que a gente oferece, então tudo aceitando e estão trabalhando, entendeu? E trabalhando dentro da educação não informal, que é a ONG, eles ajudam a não ter vergonha, entrevista, emprego, eles saem daqui assim, despojado, pronto para passar. Você arrisca dizer que para uma criança ou um adolescente, tudo o que precisa é uma boa oportunidade? Sim. Para criança, jovem e adolescente, o que precisa é uma boa oportunidade. E aqui é uma boa oportunidade. Obrigada. Imagina. A Isabela vem aqui para o projeto desde 2019 e vai falar para a gente sobre a importância dele na vida dela, né, Isabela? Eu gosto muito do projeto do Canto do Sol, até que eu tô aqui desde 2019. Eu venho fazendo muitas coisas aqui, como apresentações, teatros, brincadeiras, esportes, e eu gosto muito daqui, eu nunca quero sair daqui. Eita, e tem muitos amigos, então? Uhum. E agora vai para casa comer um chocolate de coelhinha. Sim, inclusive você que está me assistindo aí, boa Páscoa para você, que Deus te abençoe e que você tenha uma Páscoa maravilhosa. Amém, muito obrigada. De nada, tchau. A Emanuele também vem aqui para o projeto e fala pra gente o que você mais gosta. Eu gosto muito de multiarte, multimídia, que é a aula da Mila. Aqui também é muito legal, tem muito passeio, muito teatro e é bem divertido também. Você falou da Mila, a gente conversou com ela agora de pouco. Você acha legal ter esse espaço seguro para tirar suas dúvidas sobre as coisas que você vive na vida, na escola? Sim, eles ajudam bastante nos problemas que a gente tem ou que a gente está acontecendo e eles acolhem muito. E aqui o que você aprende te ajuda na escola também a pensar em projetos, trabalhos, expande sua mente? Sim. Ajuda? Uhum. E amigos, faz muito aqui? Sim, a gente tem um grupinho que eu acho que é 9 pessoas e a gente veio tentar combinar, mas não deu certo. Mas a gente fez dupla. Não deu certo ainda, né? É. Mas vai dar. Uhum. Obrigada, Emanuele. De nada. Valeu. Davi vai contar pra gente o que ele mais gosta de fazer aqui no projeto, né, Davi? Eu gosto muito de ficar com os meus colegas, dos educadores também, das aulas principalmente. É muito legal, não tem como escolher só um. A gente sempre fica em dúvida em qual aula fazer. Você faz alguma atividade esportiva e também faz artes? Eu faço praticamente tudo aqui, né? Eu gosto sempre de explorar. Então você é aquele tipo que recebe a oportunidade para aprender, né? Sim. E na escola, você sente que faz a diferença, assim,
você trabalhar várias habilidades aqui, tanto artística como física, corporal, você vai para a escola diferente, vai mais confiante? Sim, sim, sempre dei esse resultado. Eu faço teatro aqui, né? Eu já perco a vergonha lá na escola, falo com o público, falo com todo mundo. Vai apresentar um projeto, já vai sem medo, vai cheio de coragem. Sim. E os amigos aqui, você fez muitos? Você consegue manter essa amizade? Como é que é? Desde quando eu entrei, a gente sempre se deu bem. Teve algum desentendimento, mas tudo bem. Como na vida, faz parte também, né? A gente tem que aprender, inclusive, a resolver, né? Sim. E os educadores aqui são legais? Você acha que eles te dão um suporte interessante para a vida? São muito legais. Eles sempre me ajudaram, eu sempre ajudei eles quando pude. Eles sempre foi muito gentil comigo, ninguém nunca foi rancoroso, são super gente boa. São preparados. Sim. Obrigada. Nada. Fábio, então a importância desse serviço, né, que também precisa de festa, de celebração, e isso é muito importante até para afirmar e reconhecer o território como um local onde a vida acontece, né, onde a prosperidade acontece, o conhecimento e tudo mais, né? Isso, e aí aproveitar e deixar aqui, né, o convite, estamos com vagas abertas, e aí deixar as nossas redes sociais, né, nosso Instagram é Canto do Sol, Campinas, @Canto do Sol. o Canto do Sol. Vai lá, acessa e você vai estar vendo todas as atividades que a gente desenvolve. Hoje vocês têm parcerias com voluntários também aqui? As nossas parcerias, nós temos parceria com a Samsung, né? Mas a gente precisa ampliar um pouco mais as nossas parcerias. Né? Quem quiser conhecer e de repente se voluntariar, é possível? É possível, a gente fica na rua João Andretta, número 10, Chácara Boa Vista, e as portas estão abertas para todo mundo que quiser conhecer um pouquinho da nossa história. Mãos e Espírito Solidário são bem-vindos. Mãos e Espíritos Solidários são sempre muito bem-vindos. Muito obrigada, Fábio. Nós que agradecemos. Obrigado, viu? Obrigada. E para você que gostou desse programa e quiser rever ou compartilhar, é só acessar o YouTube da TV Câmara Campinas, procura lá na lupinha Mãos Solidárias e você pode rever e compartilhar. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo sábado.